dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está me assistindo, mas olá, meu nome é Cecília Pietri e este é o meu canal. Como vocês estão, pessoas lindas desse mundo? Acho que vocês notaram que eu tô num cenário diferente, né, dos últimos vídeos. E o que acontece? Eu tô vivendo uma das melhores experiências da minha vida, que eu tô com meu namorado morando em uma casa, a gente conquistou isso depois de muito trabalho. E eu vou contar isso em um outro vídeo com ele, eu espero que ele aceite esse convite. Mas hoje eu vou contar sobre o meu despertar. Como assim, Pietro, teu despertar? Meu despertar como pessoa. Então, vem pro vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu decidi me tornar a minha melhor versão. Eu decidi fazer isso porque eu tava numa mesmice. Eu não tava fazendo absolutamente nada na minha vida. Eu tava vivendo pra trabalhar e não trabalhando pra viver. Começou quando eu era pequenininha. Ai, meu Deus, tinha o quê? 5 anos. Eu amava conhecer pessoas, conhecer outras culturas e viajar. Eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive essa paixão. As coisas que eu mais admiro em mim hoje. E eu coloquei no meu coração que eu queria muito ajudar o mundo e as pessoas. Eu notei que depois que minha mãe veio pra Portugal, que minha mãe, pra quem não sabe, ela mora aqui em Portugal e agora eu tô morando aqui. Ela veio pra dar uma vida melhor a mim e a minha família. Eu comecei a colocar na minha cabeça que quando eu viesse pra Portugal, eu seria uma pessoa melhor. Quando eu chegasse em Portugal, eu iria trabalhar mais. Quando eu chegasse em Portugal, eu ia fazer isso. Sabe? Esse tipo de coisa. E eu comecei a procrastinar quando eu cheguei aqui. Porque eu pensava que eu seria mais feliz aqui do que onde eu estava. O que era? Hoje eu noto, né? Hoje eu noto a minha diferença. Porque antigamente, na minha cidade, eu tinha muito medo de mostrar quem eu era. Você já teve algum medinho de ser julgado? Você tem medo? Você acha que todo mundo vai te julgar? Eu tinha muito isso. Eu pensava que se eu começasse a me vestir de uma forma diferente, iam me chamar de tal forma. Se eu começasse a ler mais livros, iam me chamar de nerd. Eu fazia esse tipo de coisa, eu me comparava muito. E eu deixei de ser quem eu era pra me tornar uma pessoa que as pessoas queriam ver. Então, a minha cabeça começou a ficar com isso. Eu tô sendo realmente sincera comigo mesma? Porque as pessoas não se ligarem, eu não tô ligando. Eu não deveria ligar, mas eu tinha aquela insegurança no meu coração ainda. Assim que eu tava vindo pra cá, meu namorado, ele me deu a Torre Eiffel, essa inclusive. E ele disse assim pra mim: amor, quero que essa torre te lembre não só de mim, mas também pra você nunca esquecer dos seus sonhos e nunca esquecer que você é capaz. E eu comecei a chorar. Cheguei, vi minha mãe e minha mãe, ela tava toda roxa, porque minha mãe estava internada no hospital. Depois de uma semana que eu cheguei, minha mãe saiu do hospital. Eu consegui um trabalho em uma cafeteria, da qual no início eu gostava muito de trabalhar lá. Ai, eu sentia aquela vontade de acordar e trabalhar, de fazer as outras pessoas felizes. Mas eu não reparava que eu não estava feliz. E com o passar do tempo eu fui notando que eu não estava feliz naquele lugar. Foi então que Breno chegou aqui, depois de 3 meses. Eu via Breno como uma inspiração, digamos assim. Eu via Breno correndo, eu via Breno estudando, e eu não fazia isso. Eu chegava em casa e dormia. Eu chegava em casa e assistia um filme. Eu não tava me esforçando. E eu pensava às vezes, cadê aquela Pietra que quando disse pra si mesma, quando tava em Surubim, que ia se tornar a melhor versão, onde é que ela tá? Foi aí que eu comecei a me programar. Mas eu continuava naquela mesma mesmice. Por quê? Porque eu tinha preguiça. Eu ficava procrastinando todo santo dia. E eu perdi praticamente 3 meses do ano só nessa monotonia. Com o passar do tempo, isso foi, sabe, colocando na minha cabeça, e foi aí que virou uma chavinha. E eu disse assim, eu não tô fazendo nada. Eu tô vivendo totalmente numa bolha. Eu mudei totalmente a minha cabeça. Eu coloquei tudo o que eu tinha preguiça de fazer e disse, agora vai ser diferente. Eu comecei a admirar pessoas que paravam de comer carne, que estavam fazendo esse tipo de método de vida. E eu disse assim, poxa, por que eu não faço? Porque eu, depois que eu assisti o documentário Terráqueos, pra quem não sabe, é um... Ai, ele é um documentário espetacular. É forte.
que você sente no seu coração e você diz assim, poxa, por que eu tô fazendo isso? Outro que eu assisti, que foi na Netflix, os dois tem na Netflix, se eu não me engano. Terráqueos eu acho que não, mas Terráqueos tem no YouTube. Foi o Oceano de Plástico, que tem no YouTube, acho que tem no YouTube e na Netflix, eu acho que eu vou colocar aqui pra vocês verem. E eu assisti esses dois e foi aí que minha cabeça começou a expandir. E foi aí que eu comecei a procurar mais documentários, foi aí que eu comecei a procurar muito mais coisa pra eu ser eu mesma. E depois disso, eu comecei a acordar às 5 da manhã. Pra quem não sabe, uma das pessoas que abordam esse tipo de coisa é no livro O Milagre da Manhã, se eu não me engano. E eu comecei a fazer isso depois que Breno começou a acordar cedo. E eu disse assim, poxa, eu vou começar a acordar cedo também, vou ver o que vai acontecer. E eu comecei a acordar cedo, e se vocês quiserem, eu faço minha rotina aqui pra vocês verem, se inspirarem também, se vocês quiserem. É só deixar aqui no comentário, tipo assim, Pipi, quero rotina às 5 da manhã. Aí eu coloco. E então eu comecei a fazer pequenas coisas todos os dias. Se eu queria começar a ser vegana, eu parava de comer carne no horário da noite. Eu fazia uma comida vegana. Se eu queria começar a meditar, eu meditava 5 minutos por dia. Então foi aí que eu comecei a fazer uma agenda, um planner. Eu comecei a me organizar. Eu comecei a estudar mais sobre autodesenvolvimento, eu comecei a ouvir palestras, eu comecei a assistir mais documentários, a querer saber, a querer me entender. E eu acho que quando a gente coloca isso, quando a gente coloca acima de tudo que você quer ser sua melhor versão, você consegue. Claro, não vai ser fácil, mas é aquele negócio de grãozinho em grãozinho, a gente enche um saco inteiro de grãos. E eu coloquei isso na minha cabeça depois de muito tempo. Isso foi após a quarentena, mais ou menos. Outra coisa que eu fiz que eu acho que me ajudou muito no meu despertar foi fazer um detox. Eu fiz um detox de coisas que eu não queria mais fazer, como por exemplo, tomar muito refrigerante. Eu tô diminuindo muito o meu índice de refrigerante aqui. Comecei a usar menos plástico. Hoje em dia eu uso mais saco reciclável. Claro que não é, obviamente, zero plástico, mas eu tô usando um reciclável. Não tô usando mais garrafa PET. Se eu uso garrafa PET, eu tento reutilizá-la. Então, são pequenas coisas, sabe? E eu tô vendo que eu tô me tornando cada dia mais a pessoa que eu quero ser, a pessoa que inspira outras pessoas, como eu inspirei uma amiga minha, que eu tenho muito orgulho de dizer que ela é minha amiga, porque ela tá se tornando melhor. E ela falou pra mim, e eu disse pra ela, véi, eu tô muito orgulhosa de você, porque eu tinha falado pra ela, véi, tu tá fazendo tal coisa? Porque você falava pra mim que queria fazer isso, mas você não fazia. Claro, eu não julguei ela, mas eu tentei virar a chavinha dela. Uma coisa que eu notei nesse meu despertar foi que a pessoa só nunca vai entender uma situação se ela já não ter passado. Você tá numa vibe totalmente diferente e tem pessoas que não entendem. Quem só vai entender é quem tá na sua vibe, naquele momento que entende, ou que quer entender, ou que quer aprender com seus erros. É isso que eu noto hoje. Eu quero ser transparente com as pessoas. Eu quero ser mais autoconfiante. Eu não era uma pessoa que tem confiança. Eu era totalmente indefesa. Eu ficava tipo com medo das pessoas. Eu abaixava a cabeça quando alguém me humilhava. Esse tipo de coisa não existe. Você não tem que fazer isso. Você não tem que abaixar sua cabeça. Só quando você estiver errado, que é o meu caso. Quando eu tô muito errada, tá bem, entendo. Mas você tem que acabar com um pouco das suas crenças, você tem que começar a amadurecer. Foi isso que aconteceu comigo e eu sou muito grata por eu ter notado isso cedo. O início de tudo é o começo. Você tem que entender isso. Que as coisas não vão mudar do dia pra noite. Se você quer começar a fazer yoga, como eu tô fazendo, você assiste uma aula prática. Não dá, baixa. Que é isso que eu faço. Se eu quero estudar inglês, eu baixo uma videoaula no YouTube e assisto quando eu chegar aqui em casa, porque eu não tenho internet. Se eu quero assistir um documentário, eu baixo. Se eu quero ler um livro, eu baixo em PDF.
Então, quem é que tá fazendo as coisas pra não acontecer? Eu lembro que eu escutei uma palavra do padre Fábio de Mello que fala assim: quando você quer realmente alguma coisa, você faz por onde? Você procura. Mas quando você não faz, significa que aquela coisa não é tão importante pra você, sabe? Então, eu espero que eu tenha feito você compreender um pouco do que eu tô passando, que tá sendo uma fase incrível essa que eu tô vivendo. No momento, eu quero só me ver feliz e fazer outras pessoas felizes, mas acima de tudo eu tenho que me colocar na frente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, curte, por favor, para passar para outras pessoas e elas conhecerem o meu canal e conhecerem esse despertar e começar a despertar e ser sua melhor versão. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, é só deixar muito gostei e colocar nos comentários. Me segue no Instagram e eu espero que eu tenha te feito pensar um pouco sobre isso. Até o próximo vídeo e um beijo e um queijo!